Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o retorno da aposentadoria, será que vai rolar? De Georges St-Pierre. Muita gente vem falando aí que o Georges St-Pierre pode retornar à sua aposentadoria ou para enfrentar o Khabib ou para enfrentar o Kamaru Usman. Essa semana ele deu uma entrevista para a TMZ em que foi postado um vídeo do Kamaru Usman falando que queria lutar com ele. Qual será a resposta dele? Infelizmente não foi a que os fãs estavam esperando, né? Eu sempre elogio muito a serenidade do Georges St-Pierre para dar essas respostas. Ele basicamente fala que ele, quando vê Kamaru Usman e lutadores como o Khabib, realmente dá aquela vontade de voltar a treinar, de voltar a lutar, de enfrentar os melhores. Só que depois ele vai para casa, reflete um pouco, será que com quase 40 anos de idade eu quero fazer um camp aí de 2 meses pesadíssimo? E a resposta sempre muda na cabeça dele para não, eu não preciso voltar. Ele deixa claro que ele saiu do esporte de forma inteligente, cedo, sem muitos danos, com muito dinheiro, né? Então ele tá numa fase da vida dele muito tranquila que ele não precisa mais retornar ao MMA. Inclusive, ele também falou sobre o Khabib em uma outra entrevista, onde ele comenta como o Khabib é uma inspiração, né, do ponto de vista de parecer um cara imbatível, né, nunca foi vencido, que isso também gera aquela vontade, né, porque quando você tá lutando pro Georges St-Pierre, ele quer enfrentar os melhores, e bater um cara como o Khabib era algo que talvez seria o máximo para tentar tirar ele da aposentadoria. Mas parece que da cabeça do Georges St-Pierre a gente não vai ver mais ele no octógono. O que eu acho que acontece aí é que falta uma proposta. Falta você colocar os números, o cheque aparecer na frente dele, porque enquanto é numa entrevista, o cara fala assim, nossa, eu gostaria muito de lutar com você, ele é legal, mas eu prefiro ficar aposentado. Agora, na hora que você coloca um cheque na frente do cara assim, olha só, esse tanto de zero que tem aqui, pode ser que ele repense e fala, mais um campo só, mais uma luta só, eu posso ir lá e fazer isso. Não acho que o UFC tem um interesse especial numa luta do Georges St-Pierre pelo cinturão. Eu acho que o UFC não gostou muito do Georges St-Pierre conquistar o cinturão da categoria dos médios e logo em seguida abandonar esse cinturão. Eu acho que a expectativa que o evento tinha é que ele desse alguma continuidade àquela vitória quando ele venceu o Michael Bisping e se tornou campeão. Mas ele acabou não fazendo isso, então eu acho que se fossem fazer uma proposta, principalmente uma proposta com muitos zeros para ele, tinha que ser para uma luta exibição, para uma luta que fosse atrair o público, mas que não fosse comprometer a dinâmica competitiva da categoria, né? Mas isso pra ele não interessa, né? Porque... E eu vou mais longe. Eu acho que dinheiro não é problema aqui. Eu realmente acredito que o Georges St-Pierre tem muito dinheiro. Ele era o cara que mais vendia pay-per-view na sua era, ganhou muito dinheiro e vive de forma muito confortável hoje. Chega ao ponto que, beleza, eu vou ter mais, mas eu já tenho tudo que eu quero, né? Pode ser na cabeça dele. E o Georges St-Pierre realmente parece um cara que se preocupa muito com essa questão de legado, né? Ele saiu no seu auge. Ele saiu, obviamente, você via ali que aquela luta com o Johnny Hendricks foi uma luta contestável, mas ele percebeu que começou a dar uma queda de rendimento ali e saiu no seu auge. Ele saiu por cima, vencedor, você achando ou não, como um grande campeão, voltou, conquistou um cinturão da categoria dos médios, conseguiu, ou seja, conquistar cinturões de 2 categorias. E a pergunta que você faz pra que ele tem que voltar? Sério, vocês perguntam, ele precisa provar mais alguma coisa? Não. Ele já conquistou, ele foi, na verdade, uma lenda da categoria dos meio médios. Na minha opinião, é o maior lutador de todos até hoje em dia, na minha cabeça, na minha concepção. Isso, galera, vai mudando. Mas hoje, para mim, Georges St-Pierre é o maior de todos os tempos. Ele é um lutador exemplar. A forma com que ele lutava, de forma inteligente, todo mundo... lembra muito o que o Khabib tá fazendo hoje. Você sabe o que o Khabib vai fazer. Do mesmo jeito, você sabia o que o Georges St-Pierre ia fazer. E ninguém conseguia vencer o cara. Era um negócio realmente impressionante de fazer. Então, do ponto de vista de legado, o Georges St-Pierre não precisa disso. Quem precisa, por incrível que pareça, é o Usman e o Khabib. Porque voltar o Khabib, o Georges St-Pierre, e eles conseguiram a vitória sendo o Georges St-Pierre, além de ser uma luta que vai dar dinheiro pra caramba pra eles, é colocar uma lenda no seu currículo ali de vitória. Então, eu não acho que o Georges St-Pierre tem que voltar. E isso, na verdade, abre um debate bem interessante sobre como os fãs de MMA são egoístas nesse ponto, né? E o Georges St-Pierre fala isso, claro, na sua entrevista. Existem muitos lutadores da minha categoria que se aposentaram muito tarde. Eles tomaram muito dano e perderam várias vezes. Eu não quero fazer isso. Eu concordo com ele, né? É um ponto de vista válido, a gente não tem como tirar. Se você for parar para olhar outras lendas da mesma época ali, tipo Anderson Silva, que tá aí até hoje, olha o cartão, tudo bem. As lutas do Anderson teve lesão, quebrou perna, não sei o quê, mas você vê que ele tem um acumulativo ali que, pô,
o Anderson podia ter parado há algum tempo já, né? A gente vê o Fedor, que também teve uns problemas aí, vou parar, vou voltar, e começou a fazer umas lutas que começaram a questionar o quanto ele foi grande na época dele. Pô, a luta dele contra o Maldonado foi uma luta complicada de você explicar aí. Mas, enfim, o Jorge St-Pierre não teve essas lutas, né? Ele, na hora que ele estava como campeão ainda, que começou a ficar difícil, ele falou assim, tô fora, pra mim já deu. Então, é inteligente nesse sentido. A luta dele contra o Bisping era uma luta assim, que ele tinha muito a ganhar, né? Se você bater o Bisping, você vira o campeão de 2 categorias, que tem um grupo ali de dar pra contar nas dedos da mão até quantos atletas conseguiram fazer isso. E ele foi lá e conseguiu, porque valia pro legado. Agora, vencer o Khabib, vale pro legado de ser campeão de 3 categorias... Mas ele quer cortar esse peso com 40 anos? Não. Usman, não, eu já fui campeão aí onde você tá, Usman. O que vai me trazer a mais? É você que tem que fazer pra chegar onde eu tô, né? O que vai me trazer a mais lutar e vencer o Usman? Então, eu entendo que, eu acho que falta uma proposta concreta para você ver uma opinião de verdade. A gente tem vários motivos para ele não lutar e tem vários motivos para ele lutar. Na hora que o papel tá na sua frente, com os números lá, a proposta, você pode pesar uma situação concreta, aí sim que eu acho que o lutador começa a tomar a decisão. Mas assim, enquanto não tem nada extraordinário sendo oferecido pra ele, ele continua na aposentadoria. E não dá pra saber nem se não tem. Às vezes teve e ele simplesmente não quis, né? A gente não pode afirmar também que o UFC já não tenha tentado sondar uma possível superluta ou alguma proposta pro Jorge St-Pierre, porque o Jorge St-Pierre vende ainda. O nome dele é grande, né? Quando ele se aposentou, acho que você ficou realmente bem chateado de perder uma grande estrela no seu auge. E aí que entra o que eu falei. Eu espero que lutadores tomem a decisão do Jorge St-Pierre, porque é egoísmo nosso querer que esses caras continuem lutando só porque a gente querer eles lutar, mas do ponto de vista de fã, eu também não quero ver os caras que eu torço, os caras que eu sou fã mesmo de fato, perderem, acumularem aquela sequência de derrotas, manchando o seu cartel, um negócio que me incomoda como fã, ver um cara que eu admiro perdendo porque você vê que ele já não tá mais rendendo da forma que ele estava rendendo. E eu acho que, eu concordo com o Jorge St-Pierre, lutadores deveriam olhar o que ele fez e pensar com... Eu repito, eu entendo. Tem muito lutador que não pode se dar o luxo de aposentar porque às vezes não tem a mesma grana que o Jorge St-Pierre ganhou. Então são poucos que se podem dar o luxo falando, eu posso parar agora porque eu tô garantido pelo resto da minha vida. Eu entendo isso. Mas se você tá na mesma situação ou uma situação parecida com o Jorge St-Pierre, eu acho que você tem que deixar aquela adrenalina de lado um pouco e pensar de forma sensata e falar, cara, eu preciso disso. Meu legado tá aqui, ele vai falar muito mais alto no futuro do que se eu agora acumular, sei lá, 5, 6, 7 derrotas em sequência, vai saber quantos nocautes eu vou tomar aqui, dependendo da situação, vou prejudicar minha saúde. Então, enfim, é uma situação interessante, mas eu não vejo realmente do jeito que tá a situação agora, sempre a forma com que o Jorge St-Pierre fala, de uma vontade tão grande. Eu acho que dá aqueles coceira, né? Assim, tá vontade de voltar. Mas eu acho que essa coceira passa quando ele chega na casa dele com um carrão na garagem, uma bebida tranquilo lá, e ele fala, pra quê? Pra que eu vou me submeter? Isso é complicado. Então, eu te falo uma coisa que eu acho que é muito viável para esse esporte, que é o seguinte, esse esporte é um esporte dos jovens. Você pegar uns caras de 40 anos, por mais habilidade que tem e tal, quando você coloca ele pra lutar contra um cara com vigor de 20 anos, é complicado demais. A gente tá falando de que o cara tem que escolher o melhor momento pra ele parar, mas a gente fez um vídeo ontem falando aí da luta do Mike Tyson, né, que vai enfrentar o Roy Jones, e a gente falou assim, não, aquela ali a gente quer ver, mas é egoísmo. É egoísmo nosso pra caramba, mas é o seguinte, são dois caras da mesma idade que estão fazendo uma luta exibição. Sim. É muito diferente de você querer que o Jorge St-Pierre ou que o Anderson Silva continuem lutando e competindo com a galera de menos de 30 anos que está no topo da categoria. Porque é muito desnivelado, né? A luta de boxe que a gente falou ontem tá mais nivelado, entendeu? Então, assim, são coisas completamente diferentes, mas eu acho que, do ponto de vista do Jorge St-Pierre, com o que tá hoje na mesa pra ele, eu acho que ele tem razão em ficar aposentado. Mas e vocês? Queriam ver essa luta? Acham que o Jorge St-Pierre, se colocar a quantia certa, ele volta? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais! Até mais!